Olá, professor. Hoje eu, Rafael Amorim Delgado da Silva, do terceiro ano C, irei apresentar o trabalho de Sociologia, no qual o tema é As Formas das Diversidades Sociais. Professor, para começar abrindo esse tema, eu vou falar um pouquinho mais que, diante do dicionário, o significado da palavra. E ele é definido como um substantivo feminino que caracteriza tudo aquilo que é diverso, que tem multiplicidade. Ou seja, é tudo aquilo que apresenta pluralidade e não é único. No contexto social, a diversidade é justamente isso: a convivência de indivíduos diferentes em relações à etnia, orientação sexual, cultural e general, em um mesmo espaço. Porém, tornar um ambiente diverso é uma tarefa muito mais complicada quando aplicada a um contexto social, pois existem muitas estruturas sociais que impedem ou dificultam determinados indivíduos a terem acesso a certos espaços, seja pela história da opressão a um grupo que foram marginalizados pelos determinados espaços físicos e simbólicos, ou por um preconceito da sociedade. As ações são as mais diversas. Professor, agora eu vou falar um trecho de um texto que fala muito sobre isso. É possível entender melhor essas relações se ao pensar em convenções sociais, que resumidamente são crenças e costumes que moldam os comportamentos das pessoas que fazem parte de uma comunidade. Essas normas são transmitidas de geração em geração e criam um senso de pertencismo àquelas que as seguem. Além disso, essas normas, em muitos casos, vão para além da tentativa de moldar comportamentos e também ditam como deve ser a aparência, a orientação sexual, o gênero e várias outras características que fogem do controle do indivíduo, gerando uma sensação da inadequação aos que não se adaptam. Ou seja, aqueles que não condizem com os padrões vigentes sofrem uma pressão social para se encaixar e, caso não consigam, muitas vezes são levados direto ou indiretamente à marginalidade pelos que tentam manter o status quo. Vale ressaltar que as minorias não são necessariamente grupos em menor quantidade numérica na sociedade. O termo diz respeito às relações de dominação de um grupo em relação ao outro. Nesse sentido, o grupo maioritário, entre aspas, é respeitado e visto como aquele que deve ser imitado pelos outros, enquanto o grupo, entre aspas, minoritário é o que deve ser alvo de comportamentos discriminatórios e preconceituosos, justamente por não se adequar à norma. De modo geral, o conceito está atrelado a uma busca por entregar diferentes grupos em um mesmo ambiente, tendo em mente a pluralidade brasileira, por exemplo, que raramente é apresentada nos espaços. Então, professor, tudo isso que eu procurei em vários sites, de tudo que eu consegui entender, consegui absorver, eh, eu consegui identificar alguns problemas que na sociedade, entre aspas, é bem discrepante e é bem visível em grande parte da população contemporânea, principalmente dos mais velhos, que é uma busca de manter as gerações passadas e não dar muita visão e não dar muita visibilidade para os jovens que vêm hoje em dia. Eh, eu não sei como explicar, mas eu entendo que os grupos minoritários merecem os seus direitos de pensamento, de opinião, e é muito visado que tenha leis que protejam os seus pensamentos, que protejam as suas decisões culturais, sexuais e seu gênero, e todo e qualquer governo deve buscar principalmente isso, para uma evolução social em grupo e sociedade. E foi isso que eu entendi, professor. Obrigado pelo seu tempo.